seja muito bem-vindo. Eu sou Eliane Moreira, você está ligado na TV Universitária. Começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. A pauta de hoje destaca a participação da Universidade Federal de Uberlândia na Comunidade Acadêmica Federada, a CAFé. A plataforma reúne instituições de ensino e pesquisa brasileiras, permitindo o compartilhamento de serviços baseados em uma identidade. A comunidade é uma iniciativa da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. A proposta é possibilitar que serviços disponibilizados por instituições participantes sejam acessados por pessoas de qualquer instituição federada. Para entender sobre este novo serviço que passa a ser oferecido à comunidade acadêmica, eu recebo aqui no estúdio o diretor do Centro de Tecnologia da UFO, professor Pedro Frosi, e o gerente de Marketing e Relacionamento da RNP, Marcos Vinícius Manarino. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui no estúdio. Ok, obrigado. É um momento muito importante para a vida da UFO, o lançamento desse serviço. Então, estou muito feliz de participar dessa iniciativa. Professor, o que é a comunidade federada? Então, o termo federação vem da palavra feeder, que é alimentar. Então, a comunidade federada é uma comunidade que, dado que uma pessoa faz parte dessa comunidade, ela passa a ter acesso aos serviços que estão federados. Então, essa é a essência do serviço federado. Que tipo de benefícios a comunidade acadêmica passa a ter agora com a CAFé? São diversos benefícios, são diversos serviços, mas para que a gente não fique só num nível abstrato, nós podemos citar um serviço que é uma demanda gigante da nossa comunidade, que é o acesso ao portal de periódicos, que é uma demanda, a partir da comunidade acadêmica federada, né, a partir da CAFé, esse acesso poderá ser feito de qualquer lugar que a pessoa esteja no mundo, né? E hoje nós temos uma restrição de acessar apenas dentro da UFO. Esse serviço, essa parceria, tudo isso só foi possível devido ao trabalho da RNP. Marcos, eu gostaria de que você falasse um pouquinho para a gente dessa parceria entre UFO e RNP. Oi Eliane, oi Pedro. É um prazer, né? Obrigado pelo convite aí, a gente tem um espaço para poder falar um pouquinho. A federação, a Comunidade Acadêmica Federada, é uma iniciativa que a RNP coordena, mas ela nem é uma iniciativa isolada ou exclusiva da RNP, né? Existe um conjunto de instituições acadêmicas no próprio país que participam da governança desse serviço, que nós podemos chamar como um serviço, e inclusive existem também similares em outros países, mas sempre no âmbito de comunidade acadêmica, né? Então a gente, né, como o professor Pedro, né, já adiantou e explicou, quer dizer, é um serviço que é de gestão de identidade, né? E identidade a gente traduz como a capacidade da pessoa no ambiente digital ser identificada, tá? Então é um serviço que reúne um conjunto de instituições acadêmicas no país, e aí eu posso dar uma ideia, né, da dimensão disso na data de hoje. A gente tem por volta de 55, um pouco mais, 57 universidades federais já estão federadas, em torno de 35 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, os IEFs, que eram os Cefetes, EAFs, e o Ministério da Educação transformou tudo em IEF, e mais um conjunto de unidades federais de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, você tem um conjunto hoje no país de instituições, além de outras universidades e outros institutos de pesquisa, que já estão fazendo parte da federação, né? Então, os usuários dessas instituições, cada instituição dessa é um provedor de identidade, né? A instituição oferece para a federação a garantia de que aquele professor ou aquele aluno ou aquele servidor da equipe técnica administrativa, ele tem um cadastro ativo
naquela instituição. Tá? Para que a federação? Para que serviços possam também se federar, e aí os serviços eles utilizam essa lógica de identificação para que eles permitam o acesso dos usuários aos serviços. Isso parece um pouco confuso quando a gente explica, mas na prática, o que acontece? Um professor da Universidade Federal de Uberlândia, ele tem um login e senha que ele utiliza para usar a sua rede local ou para usar serviços internos. Então, a partir do momento que a instituição estiver federada, né, a equipe de TI da universidade faz um trabalho de gestão do cadastro de usuários. Então, a gestão do cadastro de usuários fica centralizada numa única base. Então, os usuários eles podem usar esse mesmo login e senha para ter acesso aos serviços internos e para ter acesso aos serviços federados. Então, na perspectiva do usuário, ele vai perceber o benefício da federação na medida em que ele vai usar o único login e senha que ele tem na universidade para fazer acesso a serviços internos e externos. E eu quero até saber do professor Pedro. Professor, de que forma, então, se dará esse acesso? De que forma que é feita? Então, na UFO, nós tomamos uma decisão no nível do Comitê Gestor de Tecnologia de Informação, né, o CGTI, de que o e-mail institucional será a identidade digital. Então, a pessoa agora deve guardar essa identidade, que é o e-mail institucional, para fins de entrar nesses serviços. Todos os usuários que tenham e-mail institucional poderão, então, ter esse acesso? Todos os usuários, todos os servidores e todas as pessoas ligadas à universidade institucionalmente terão um e-mail institucional e, portanto, essa passa a ser a identidade digital dessa pessoa na universidade, tanto servidores quanto estudantes. A gente vai, então, para um rápido intervalo e daqui a pouquinho o UFO no Plural está de volta. Uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia criou uma nova cultivar de hortaliça. De boa aparência, a alface Uberlândia 10.000 foi desenvolvida na década de 90. Rica em provitamina A, os folhosos são cultivados por professores e alunos da UFO, na cidade de Monte Carmelo. Com apoio da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, futuramente a alface vai ser servida na mesa das famílias e principalmente nas escolas. Nós estamos utilizando a alface, né, Uberlândia 10.000, fazendo cruzamento com outras variedades comerciais para termos alguma cultivar com alto teor de beta-caroteno, mas que tem características comerciais também. Então a gente está tentando juntar tudo isso para futuramente lançar uma cultivar no mercado que seja biofortificada, né? Altamente rica em vitamina A, provitamina A. Os sistemas de bibliotecas da UFO é composto por 8 bibliotecas nos campi de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Além de livros impressos e eletrônicos, o acervo é constituído por outros tipos de materiais, como, por exemplo, partituras, DVDs. As bibliotecas da UFO também oferecem uma série de serviços que são fundamentais para as pesquisas de todas as áreas do conhecimento. Os usuários podem contar com profissionais preparados para orientá-los a localizar o que precisam. Consulte o acervo e os serviços oferecidos no site www.bibliotecas.ufo.br. Lá também estão relacionados os endereços e horários de funcionamento de todas as bibliotecas.
www.comunica.ufo.br. O portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. Comunica.ufo.br. E o programa UFO no Plural está de volta hoje, destacando o serviço da Café, que passa a ser disponibilizado para a comunidade acadêmica. Professor Pedro Frosi, o senhor falou no bloco anterior com relação aos acessos, de que forma se daria. E quais serão as etapas a partir de agora? Toda a comunidade vai poder participar ou vocês vão privilegiar esse serviço em alguns momentos para determinados segmentos da universidade? Essa é uma pergunta extremamente pertinente, porque vai haver um momento que as pessoas vão acessar o portal, né, para a federação, né, para se autenticar na federação. Até agosto desse ano, nós fizemos um processo que foi uma campanha de divulgação do recadastramento dos e-mails. Por que nós precisamos fazer esses recadastramentos? Porque havia muitos e-mails inativos. Então, pessoas que deixaram a UFO, alunos que se formaram, que continuavam tendo e-mails na UFO, e a gente não tinha esse controle. Então, nós desenvolvemos um sistema que ligou essa identidade institucional com a base de dados institucional. Então, hoje nós sabemos, um e-mail é de quem na base de dados institucional. Como a nossa comunidade é muito grande, nós temos, além de 30 mil usuários, somando estudantes e servidores, então, e dado que o quadro técnico do CTI é extremamente exíguo, o suporte é extremamente exíguo, então nós estabelecemos duas fases. Uma primeira fase, que culminou com o recadastramento, que terminou em meados de agosto, essas serão as primeiras pessoas que terão acesso aos serviços federados. São as pessoas que têm o e-mail @ufo.br. Então, aquela pessoa que tem lá o nome @ufo.br, essa pessoa se recadastrou. Já vai ter acesso, então, a Exatamente. Então, a partir do dia 3 de novembro, a gente vai definir essas datas e vamos fazer uma ampla comunicação, mas a partir do dia 3 de novembro, essas pessoas terão acesso aos serviços federados. E as demais participarão também de um recadastramento? Do momento que nós lançarmos, sim. Do momento que a gente lançar no dia 3 de novembro, nós vamos esperar um período de acomodação, porque a gente acredita que haverá muita demanda no suporte. Pessoas que vão ter problema na autenticação por desconhecimento, até porque o serviço vai ser novo para a nossa comunidade. Então, para não afogar o suporte, a gente vai levantar os tipos de dúvidas nesse período, que a gente acredita seja algo em torno de 2 a 3 semanas. E, com isso, a gente vai ter um manual de instruções que vai facilitar a vida do nosso usuário. Então, a gente acredita que dia 3 de novembro entram os usuários que já se recadastraram, @ufo, o @ufo.br, e a partir do início de dezembro, no máximo, estarão todos os usuários da UFO. Todos vão ter um recadastramento e a ideia é que, do momento que, por exemplo, eu sou um usuário que tem o froze@facom.ufo.br. No momento que eu me recadastrar, eu vou passar a ter o acesso imediato à Café. Interessante, professor, que esse acesso ele não se dará só na UFO, como o senhor já falou anteriormente. A partir do momento que ele tiver @ufo cadastrado, que ele fizer parte, quiser participar, ele vai acessar de qualquer parte do mundo. Exatamente. A federação, esse é, no final das contas, o valor da federação. Porque do momento que uma pessoa tem uma identidade de uma instituição federada, então essa identidade vale em todos os lugares que ele acessa um serviço federado. Então, né, eu sempre uso o exemplo porque é a demanda da nossa comunidade, do portal de periódicos, mas tem outros serviços, né? Então é importante lembrar que as pessoas que participaram do primeiro recadastramento tiveram de esperar esse período, porque nós tínhamos adequações a fazer no sistema
por conta da migração. Isso foi um aprendizado, é a primeira vez que a gente fez isso, a gente não fez isso antes. E, então, o nosso projeto previa uma fase da migração. A gente sabe de outras instituições que pularam essa fase e houve muito problema para os usuários. Então, nós fizemos essa fase do nosso projeto. Então, as pessoas que fizeram essa primeira leva de recadastramento tiveram de esperar esse período. A segunda leva de recadastramento não haverá espera. A pessoa vai se recadastrar e vai estar na comunidade a partir do momento que tiver recadastrada. Marcos, por meio dessa parceria da RNP com a Universidade Federal de Uberlândia, além da café, quais os outros serviços poderão ser disponibilizados? Aí é que talvez a conversa fique um pouco mais clara, né, para o usuário, né, que nós estamos chamando do usuário, né, o professor, o aluno e a própria equipe técnico-administrativa. Serviços federados, né? A federação, na perspectiva do usuário, para que ela existe? Então, o professor Pedro já citou o Portal Periódicos. O Portal Periódicos é uma das principais ferramentas no ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico visa a produção científica, né? O ambiente acadêmico está falando de ensino e de pesquisa. Então, na linha da pesquisa, a produção científica ela depende de acesso aos periódicos, né? E ela visa a publicação em periódicos científicos. Então, o Portal Periódicos é uma das principais ações, uma das grandes ações do MEC, e ele hoje ele apresentava uma dificuldade para acesso. Talvez não caiba aqui explicar, mas tinha uma tecnicalidade que impedia o acesso, ou dificultava o acesso. Impedir não é a palavra, mas dificultar. E justamente a federação, ela contornou essa dificuldade. Então, quem era usuário do Portal Periódicos sabia que só podia usar o Portal Periódicos a partir de um computador que estivesse dentro da rede local da universidade. Com a adesão da Universidade Federal de Uberlândia à federação, esse usuário ele vai poder acessar o Portal Periódicos, o periódico de necessidade que ele tenha para fazer a pesquisa dele, a partir de qualquer equipamento. Ele pode estar na casa dele, ele pode estar num hotel, em viagem, ele pode estar em qualquer local. Então aí começa a ficar evidente o benefício da federação. Ele vai usar o login institucional dele, a senha dele, né? Ele vai entrar numa interface web para acesso, ele vai fornecer o login e a senha dele, e o serviço Periódicos, a base de dados da Federal de Uberlândia, eles vão conversar entre si para resolver a autorização de acesso desse usuário. Então, esse é um grande benefício. A própria RNP ela oferece outros serviços que também são federados. Eu posso citar já de imediato dois, um serviço de conferência web. Automaticamente a universidade participando da Café, ela também participa desse outro serviço? Esses outros serviços, conferência web, eu vou citar um outro que é o EduRoam. É um serviço de roaming de rede Wi-Fi para a comunidade acadêmica. Outro serviço que é o serviço de telefonia IP, que nós chamamos de fone@RNP. Né? Esses são alguns dos serviços federados que a RNP oferece. E existem outros serviços federados de provedores de serviço. Né? Eu falei que existe o provedor de identidade, que é a instituição que adere à federação, para que os seus usuários se beneficiem do acesso a serviços. Então existem os provedores de serviço. Então, a própria RNP é uma provedora de serviços e existem outros provedores de serviço. A CAPES oferece o serviço Portal Periódicos, que é federado. E existem outros, eu acho que o professor Pedro pode citar alguns outros que são mais no cunho de interesse acadêmico. Exato. Muito bem citado os serviços, né, que a RNP oferece através dessa federação, que já são demanda iminente. O portal de periódicos é sem dúvida uma grande demanda. O EduRoam também tem um grande valor. Imagine que hoje aqui na UFO você abre o laptop ou sua máquina wireless e consegue acessar a rede da universidade. A partir do EduRoam você vai poder fazer isso em qualquer instituição
que participe da federação no mundo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, que tem o equivalente da Café, que é a REFED, né, que é a rede americana, qualquer universidade nos Estados Unidos, você vai abrir o laptop e está na rede, com a sua identidade da UFO. Ou seja, um grande avanço, né, professor? Exatamente. E a mesma coisa acontece na Europa, através da rede EduGame. E nós estamos falando de um serviço de acesso, que é o acesso móvel. No entanto, existem bases de serviços, como, por exemplo, na Itália tem uma base de imagens médicas que é extremamente bem montada, muito rica, que, por exemplo, um aluno, um pesquisador da Faculdade de Medicina ou da área de Ciências de Saúde vai poder acessar a partir da identidade institucional. Então, isso é um ganho gigante. Eu classifico que, apesar de tudo que foi feito na UFO, existe um divisor de água na UFO, que é antes da Café, depois da Café. A gente vai então, professor, para um rápido intervalo e daqui a pouquinho o UFO no Plural está de volta. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. Bom dia, criança. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. E eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Pai, olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. A Universidade Federal de Uberlândia oferece um novo canal de comunicação para a sociedade. O portal comunica.ufo.br. De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural. Nesta edição, o bate-papo é sobre a participação da UFO na comunidade acadêmica federada. Professor, a partir de quando, então, vai ser o marco? A universidade passa a acessar a Café? Então, a UFO passa a ter acesso ao Café a partir do dia 3 de novembro. E, como eu disse anteriormente, é um marco um divisor de águas da universidade. E eu gostaria de fazer um agradecimento à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, aqui na presença do Marcos Manarino, que sempre foi uma parceira fundamental para os desígnios da universidade e com essa visão de trazer serviços, realmente agregou muito valor ao que a gente oferece à comunidade da universidade. Por falar em serviços, Marcos, no último bloco você falou de alguns serviços que são oferecidos por meio, né, dessa integração. A Universidade Federal de Uberlândia também terá acesso? Sim, na verdade a Universidade Federal de Uberlândia já é uma usuária, né? Eu acho que cabe a gente explicar um pouco rapidamente, né, sobre a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. Ela surgiu no final da década de 80 e 89, com a missão de implantar uma rede acadêmica nacional. Então, ao longo da década de 90, esse foi a missão do projeto RNP. E o projeto foi institucionalizado a partir de 2000. Tá? O projeto foi uma iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia e, ao ser institucionalizado, ele passou a ser gerido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Educação. Tá? E desde então a RNP continua com a missão de garantir a infraestrutura nacional de acesso à internet de universidades, institutos federais, instituições de pesquisa federais e outras instituições de ensino, públicas e privadas. E ao longo dos últimos anos, a RNP ampliou a sua atuação. Além de infraestrutura de acesso, nós desenvolvemos um portfólio de serviços de comunicação e colaboração, de gestão de identidade, de segurança, de capacitação.
Então, a Universidade Federal de Uberlândia, os campi da universidade, eles têm acesso à internet garantido pela rede da RNP. E esses serviços que nós falamos a respeito, nós estamos aprofundando a parceria com a universidade, que ela não é de hoje. Mas a gente está, inclusive, fazendo um trabalho piloto junto com a universidade para nós termos mais eficiência na implementação e promoção dos serviços. Então, telefonia IP é um serviço que a universidade já utiliza. Então, são serviços, inclusive, que nós já temos, né? Já estão mas disponibilizados, a comunidade interna a gente não sabe. Não sabe que faz uso. Então, isso é uma necessidade, é preciso que a gente tenha consciência de um benefício que está sendo entregue. A telefonia IP, o que mais que a gente já tem? Serviços de videoconferência estão disponíveis, mas são poucos, pouco conhecido. Um serviço de conferência web, que ele é um pouco diferente da videoconferência, mas tem um potencial enorme para uso, para finalidades de ensino, finalidades acadêmicas. E isso é um objetivo que a gente vai ter agora, a partir do ano que vem, né, de fazer uma implementação e uma divulgação. Então a gente está muito animado, né, com o interesse demonstrado pela universidade, e principalmente aqui pela área de TI, professor Pedro, e é um trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, a gente está contando com essa parceria para reproduzir esse trabalho nas outras universidades federais, nos outros institutos federais, unidades de pesquisa. A RNP precisa aprender, junto com as universidades, aprofundar essa parceria para que os serviços estejam disponíveis e sejam conhecidos e utilizados, e gerando um benefício concreto para as atividades de ensino e de pesquisa. Professor Pedro, então, para encerrar, como o senhor bem disse antes, é um marco, é um divisor de águas da universidade. E, de fato, então, a comunidade universitária vai ganhar muito com essa adesão à comunidade federada, né? Exatamente. A partir de um equipamento móvel, um smartphone, um laptop, sentado em qualquer mesa dos nossos campi, os estudantes e professores e servidores em geral vão poder acessar esses serviços, não só aqui nos campi da universidade, como em qualquer campus de institutos federados no mundo, graças a essa parceria entre a UFO e a RNP, que é um ativo nacional hoje, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Então, convido então a todos aí, a partir do dia 3 de novembro, a se juntar a essa comunidade universal. Professor Pedro, então, muito obrigada pela sua participação no programa UFO no Plural. Marcos, muito obrigada também por participar, né? Veio lá do Rio de Janeiro para participar, para divulgar esse trabalho. Foi um prazer tê-los aqui em nosso estúdio. Tá? E o UFO no Plural termina agora. Eu quero agradecer de forma especial a você que está em casa pela audiência e preferência. Se você gostou e quer rever este programa, ele será representado no sábado, às 2h, aqui pela TV Universitária. A partir de amanhã, ele estará disponível também no portal da UFO. Acesse comunica.ufo.br. Aproveite bem o seu tempo. Um grande abraço.